A ética de Schopenhauer. Vamos apresentar agora a ética presente no quarto livro de O Mundo como Vontade e Representação. Na semana passada, eu apresentei, como um todo, o quarto livro da obra principal de Schopenhauer, falando da sua Metafísica dos Costumes, que apresenta, em termos gerais, as teorias da afirmação e da negação da vontade de viver. No centro, ou seja, no núcleo do quarto livro, do Mundo com Vontade de Representação, está a ética. Ética no sentido mais estrito, aquela que analisa o fundamento das ações humanas e o critério que permite julgar a diferença entre as ações dotadas de valor moral e as ações que não têm valor moral. Bem, esta ética ela está inserida, portanto, numa metafísica dos costumes, que é mais ampla e tem um alcance metafísico maior do que a ética em sentido estrito. Então, esta é a complexidade da noção de ética que Schopenhauer desenvolve no quarto livro da sua obra principal. E é um pouco no sentido de esclarecer essa diferença que eu preparei esta aula para que a gente consiga delimitar os diferentes assuntos e os níveis de reflexão presentes no quarto livro do Mundo com Vontade de Representação. Muito bem. Nós passamos já por alguns dos temas mais importantes da ética de Schopenhauer. Eu vou abrir aqui o arquivo para apresentar justamente, né, esse caminho de leitura do quarto livro. Muito bem. Nós vimos, né, nas aulas passadas, que é no quarto livro que o Schopenhauer vai apresentar a sua ética, no sentido geral. E, como vimos também, esta ética ela tem o sentido geral de metafísica dos costumes, diferente de uma ética no sentido estrito. Bem, apresentei também, na semana passada, um sumário dos temas do livro 4. Né? Sumário que é mais ou menos o tema de cada um dos parágrafos, que no quarto livro se estendem dos 53 ao 71. Esses títulos, vale sempre a pena relembrar, não são títulos do próprio Schopenhauer. Os parágrafos não são intitulados. Esses títulos, portanto, são apenas uma tentativa de identificação dos temas de cada um dos parágrafos deste livro. Então, o Schopenhauer ele começa o quarto livro falando sobre a consideração ética. O que significa ela no decorrer da reflexão filosófica apresentada em sua obra principal. O primeiro tema abordado no quarto livro é a questão da morte. Porque justamente o que o Schopenhauer ele coloca como objeto da reflexão ética é o valor da vida. As teorias da afirmação e da negação da vontade têm a ver justamente com a reflexão sobre o sentido da vida e os limites da mesma. E o Schopenhauer começa justamente com a morte, não apenas para mostrar que a vida individual está votada à destruição, mas para mostrar, pelo contrário, que a vontade, enquanto coisa em si, é indestrutível e ela permanece apesar da morte dos indivíduos. Depois, no 55, ele vai apresentar a questão da liberdade como uma outra característica metafísica da vontade, né? Além da imortalidade, a liberdade. E nos parágrafos 56 a 59, em que Schopenhauer apresenta seus argumentos pessimistas em relação à vida, ele fala principalmente de outra característica metafísica da vontade, que é a sua ausência de finalidade. E então, no 60, ele apresenta a ideia da afirmação da vontade de viver. A sua ética, no sentido mais estrito, é apresentada nos parágrafos centrais aí do quarto livro, que são 61 ao 67.
ele começa com o egoísmo apresentado como a disposição fundamental de todo ser vivo e que atinge no homem o seu grau mais elevado, até passando pelos diferentes temas da ética, que são a justiça, a virtude e a compaixão, a ideia de a bondade, né? A ideia de compaixão, que é o fundamento da moral. Então, nós temos da ação egoísta, ou da ação motivada pelo egoísmo, a ação motivada pela compaixão, todo o percurso da ética que é apresentado aí no quarto livro. Ética que, no entanto, dará lugar, no final, a uma teoria da redenção, a uma soteriologia, quando Schopenhauer apresenta sua teoria da negação da vontade como o sentido máximo da ação moral para a qual ela aponta e que tem a ver justamente com o desvelamento do sentido máximo da existência, que é justamente essa possibilidade de uma outra forma de manifestação da vontade que aparece quando ela se nega a si mesma. E é aí o Schopenhauer chega, então, no limite da sua reflexão, concluindo o seu livro. Bem, na aula de hoje, nós vamos abordar especialmente a ética no sentido estrito, que, como eu já disse várias vezes, está implicada nessa reflexão maior que eu estou chamando de metafísica dos costumes. Essa reflexão, ela busca refletir sobre a ética no sentido geral, investigando a existência de um significado moral do mundo e se perguntando pelo sentido ou finalidade da moralidade. E a resposta é justamente a teoria da afirmação e da negação da vontade de viver, cuja apresentação é o que constitui esse quarto livro. Mas no núcleo dessa reflexão está a ética ou filosofia moral em sentido estrito, a teoria do significado do agir moral, que precisa passar pelas ideias de liberdade, caráter, motivo e pela reflexão sobre o fundamento da moralidade e das virtudes, como a tradição filosófica ocidental pensou justamente a questão da ética. Bem, então, dessa forma, o que nós temos no mundo com vontade de representação é essa dupla face, digamos assim, da ética num sentido mais geral e da ética num sentido mais estrito. Enquanto metafísica dos costumes, a ética ou a vida humana é refletida a partir da chave de decifração do enigma da existência, que é a noção de vontade, e toda uma metafísica que apresenta, né, a vontade como manifestando-se no mundo de uma certa forma. E a ética, no sentido mais estrito, é justamente a explicação do sentido das ações humanas no mundo e qual seria o sentido dessas ações, né? Então, eu apresentei principalmente essa primeira parte do quarto livro, dos parágrafos 53 a 60, como apresentando essa metafísica dos costumes, que será completa depois pela teoria da redenção, ou soteriologia, dos parágrafos 68 a 71. E a ética, no sentido estrito, vai dos parágrafos 61 a 67. E é, sobretudo, sobre esses parágrafos que eu vou me concentrar na aula de hoje. Nós já vimos, então, que o 53 abre o quarto livro falando que justamente esse é o momento mais grave, o momento mais sério, porque diz respeito às ações do ser humano. O objeto, portanto, que afeta de maneira imediata a cada um de nós. Lá o Schopenhauer descreve a sua ética como uma descrição das ações humanas e não como uma prática, embora a tradição considere justamente a reflexão sobre as ações humanas como sendo a filosofia prática. O Schopenhauer, no entanto, descreve a sua teoria como contemplativa e descritiva, e não como prescritiva, como é, por exemplo, a ética de Kant.
a qual ele critica, pois rejeita a noção de dever constituindo, né, uma noção importante na ética. E também rejeita o modo histórico de filosofar de Hegel e dos idealistas alemães em favor de uma teoria metafísica do sentido da ação humana. Bem, ele inicia esse quarto livro, de fato, como um livro que vai pensar a ação humana a partir dos resultados da metafísica apresentada nos livros anteriores. Então, ele retoma a reflexão a partir do parágrafo 54, na página 317, afirmando que, no mundo como representação, a vontade tem seu espelho, no qual ela se conhece a si mesma em graus progressivos de clareza e perfeição, sendo mais elevado o homem. A vontade de viver pode, assim, assumir duas atitudes, ao conhecer-se a si mesma: autoafirmação ou negação de si. E justamente esse é o significado do subtítulo deste quarto livro, né? Que é a apresentação da possibilidade de afirmação ou negação de si pela vontade de viver. Bem, então nós temos essas duas possibilidades. A afirmação, que vai ser apresentada e detalhada no parágrafo 60, ou a negação, que vai ser apresentada e detalhada a partir do parágrafo 68. A alternativa é a seguinte: ou a vontade quer o mesmo que antes queria, porém cega e desconhecendo-se, e assim o conhecimento lhe permanece sempre um motivo, tanto no particular quanto no todo, ou, ao contrário, esse conhecimento torna-se-lhe um quietivo, silenciando e suprimindo todo o querer. Então, afirmação e negação da vontade. Ou a vontade se afirma como ela já se afirma no mundo, mas ela se afirma de maneira cega e inconsciente, e no mundo humano ela vai se afirmar, portanto, de maneira refletida e consciente, tendo em vista que o ser humano tem a possibilidade de conhecer o que é a vida, né? E em nenhum outro momento a vontade pode se conhecer tão bem quanto nesta possibilidade de autorreflexão no mundo humano, e que também torna possível uma negação, quando, ao invés do conhecimento ser usado como motivo para as ações da vontade, ele se estabelece como um quietivo que silencia e suprime o querer. Bem, ao afirmar-se, né, a vida, a vontade, né, ao afirmar-se enquanto vontade de viver, ou vontade de vida, a vontade se afirma, né, independente da morte dos indivíduos. E é isso que o Schopenhauer apresentou no parágrafo 54, e que nós debatemos, né, apresentamos na aula passada. No parágrafo 55, o Schopenhauer apresenta a liberdade dessa vontade, que se afirma, né, como livre, apesar da necessidade das ações dos indivíduos. E é por isso que o Schopenhauer rejeita a ideia de livre-arbítrio como uma ilusão, pois os atos das vontades individuais, ou da maneira particularizada que cada vontade se afirma no mundo, é submetida a uma necessidade moral. A relação entre um caráter e um motivo gera necessariamente uma ação. Isso, no entanto, não suprime a responsabilidade que cada um sente pelo seu próprio ser. E, para explicar essa responsabilidade, no parágrafo 55, o Schopenhauer ele se refere às noções ou sentimentos morais de arrependimento e remorso. O arrependimento é quando o indivíduo, tendo sido levado a uma má decisão por conta de um cálculo mal feito, acaba fazendo aquilo que não queria fazer.
Então, ele se arrepende de ter feito uma coisa porque ele agiu contra a sua vontade, porque a vontade não foi esclarecida suficientemente para conduzir a ação no sentido que a vontade gostaria que a ação fosse realizada. Nós temos, no entanto, segundo Schopenhauer, um outro sentimento moral, que é o sentimento do remorso. Quando nós agimos e nos arrependemos de ter querido aquilo que queríamos. Ou seja, não apenas a gente se arrepende porque a ação foi levada a cabo por conta de um cálculo ruim que a nossa inteligência fez a respeito dos motivos, mas porque nós realmente queríamos fazer aquilo. Mas ao olhar para dentro de si mesmo, o ser humano pode justamente sentir um remorso, que é um mal-estar em relação àquilo que de fato ele é, que diz respeito ao seu caráter. E essa reflexão sobre o caráter, então, sendo dada a possibilidade do remorso, pode fazer com que o ser humano também deixe de querer afirmar-se a si mesmo. Daí a apresentação que o Schopenhauer faz da teoria do caráter, que se utiliza da distinção kantiana entre caráter empírico e caráter inteligível. O caráter inteligível é o ato da vontade, livre, independente do tempo e do espaço. Diz respeito justamente à característica metafísica que está presente em cada ser da natureza e também no homem, que o torna livre, num certo sentido, mas determinado, já que ao cair no mundo, né, o ser humano ele justamente está submetido à mesma necessidade que permeia todos os fenômenos. E, do ponto de vista dessa necessidade, o caráter do homem é determinado empiricamente. E ele só conhece o seu próprio caráter depois das ações. Por isso, ele conhece seu caráter apenas do ponto de vista empírico, não do ponto de vista inteligível. Esse caráter inteligível lhe permanece desconhecido. Ao adquirir um conhecimento sobre o seu caráter, a partir das suas ações, no entanto, o ser humano pode adquirir um caráter ou ter um conhecimento daquilo que o Schopenhauer chama caráter adquirido, que pode justamente dar lugar a uma sabedoria de vida quando o indivíduo tenta fugir daquilo que ele sabe que lhe faz mal e do qual muitas vezes ele não pode escapar, né? Já que, justamente, segundo Schopenhauer, a vontade é incorrigível, ela não pode ser ensinada, né? Schopenhauer, em diversos momentos, se utiliza dessa frase latina, velem non discitur, significa justamente a vontade não pode ser ensinada ou ela não aprende, né? Ela é incorrigível. Mas, apesar disso, né, resta algum tipo de ação humana que o Schopenhauer ele vai tratar menos aqui no Mundo com Vontade de Representação, talvez um pouco ali no capítulo 16 do primeiro livro, quando ele fala na razão prática, a razão prática aí num sentido não moral, mas num sentido eudemonológico, que o Schopenhauer descarta da ética, e ele trabalha isso também em outros textos, como os famosos aforismos para a sabedoria de vida. Mas aqui, no Mundo com Vontade de Representação, ele está mais interessado nas características metafísicas da ética. E a pergunta que ele coloca, após refletir sobre a questão da imortalidade da vontade, contrastada com a mortalidade dos indivíduos, e a liberdade da vontade, contrastada com a necessidade das ações individuais, agora ele se pergunta, qual é a sorte da vontade de viver no mundo? O que é a vida mesma, cujo querer ou não querer é a grande questão? Pois justamente o quarto livro, ele se desenvolve por meio dessa questão, ser ou não ser. Esse é o sentido desta contraposição que o Schopenhauer faz entre a afirmação
e negação da vontade. E a primeira característica que se apresenta na reflexão do Schopenhauer sobre o significado da vida e a sorte da vontade de viver no mundo é uma retomada do final do segundo livro, quando ele fala da falta de finalidade da vontade e da própria vida. E aqui aparecem todas as suas reflexões pessimistas sobre a vida. Reflexões bastante conhecidas e que, de certa forma, eu já resumi nas aulas passadas. Reflexão essa que tem seu centro na identificação entre vida e sofrimento. Schopenhauer afirma que a vontade consiste num esforço que jamais atinge um alvo verdadeiro, uma satisfação final. Em nenhuma parte um lugar de repouso. A vontade deseja sempre, sendo o desejo todo o seu ser. É por isso que só podemos conceber os seres do mundo num estado de perpétua dor, sem felicidade durável. Isso porque todo desejo é sofrimento, enquanto não é satisfeito, pois nasce de uma falta. Como não existe fim último para o esforço, não existe termo para o sofrimento. O sofrimento é o fundo de toda a vida. Vida essa que oscila como um pêndulo, da direita para a esquerda, de cá para acolá, da dor ao tédio. Schopenhauer cita um quadro de Tischbein, em que nós temos, segundo Schopenhauer, a expressão, né, do sofrimento humano e o sofrimento animal, ao presenciarmos no mundo os conflitos inerentes à afirmação da vontade no mundo, né, que tem no egoísmo a sua principal disposição. Todos os seres do mundo buscam afirmar-se, e essa afirmação geralmente entra em conflito com os outros seres que se tomam, cada um como o centro do universo, como a única afirmação da vontade, já na medida em que para cada indivíduo somente ele mesmo é a afirmação da vontade, já que somente dele mesmo ele tem a presença imediata e o sentido imediato da vontade, enquanto os outros seres são vistos como meras representações, e isso conduz a diversos sofrimentos. Segundo Schopenhauer, a felicidade, portanto, é meramente negativa, a ausência de dor. E por isso, a vida feliz que o sábio procura atingir é apenas uma vida menos infeliz. Na vida social reina o egoísmo. É uma regra geral, né, que tem a ver com a natureza e que no mundo humano não é diferente. O contrato social é justamente o contrato entre esses indivíduos que, embora não podem viver separados, também não podem chegar perto ou aproximar-se sem dor. Aí também uma outra característica da descrição da vida por Schopenhauer é a ideia de que o amor, embora seja impossível, ele também é inevitável. Mas também são inevitáveis os sofrimentos resultantes da busca humana por amor, afeto e proximidade entre os seres. O egoísmo, na filosofia de Schopenhauer, é justificado metafisicamente. No parágrafo 61, ele afirma: todo indivíduo cognoscente existe, portanto, realmente e parece-se ele mesmo com toda a vontade de viver, e também como a condição complementar do mundo como representação, portanto, como um microcosmo equiparado ao macrocosmo. Assim, temos a origem da guerra de todos contra todos. E, de fato, Schopenhauer cita nessa passagem do 61 o filósofo Thomas Hobbes. Fonte capital de sofrimento, acima apontada como essencial e inevitável a toda a vida, é quando de fato aparece numa figura determinada aquela eris, a luta de todos os indivíduos. Expressão da contradição que afeta a vontade de viver em seu interior e que se torna visível através do princípio individuacionis.
O meio cruel para a visualização imediata e crua dessa ordem de coisas são as lutas entre os animais. Em tal cisão originária, que agora vamos considerar mais de perto, se encontra uma fonte inesgotável de sofrimento, a despeito das precauções que se possa tomar. Bem, e agora, quando Schopenhauer diz que vai considerar mais de perto essa luta entre os indivíduos, é nesse momento que ele apresenta sua teoria política, justamente no parágrafo 62 do Mundo com Vontade de Representação. É aqui, então, que ele apresenta a sua teoria política, né, que ela precisa de uma teoria do direito, né, que é justamente aquilo que vai garantir o caráter racional das leis e do direito de punir, da mesma forma que vai fundamentar uma teoria do contrato social, né, que é a base da teoria política de Schopenhauer, que tem, no entanto, um fundamento na moral. O Schopenhauer considera que há uma consciência moral, e essa consciência moral é anterior ao Estado. Ela é a base do pacto social e portanto, Schopenhauer ele fundamenta o direito também na teoria do direito natural, como um justnaturalista da tradição ocidental. Bem, nós vimos a teoria do direito de Schopenhauer, né, na aula e na exposição que o René Alves do Nascimento nos ofereceu na primeira parte desta aula, e eu não vou retomar agora os pontos, né, que o Renan já apresentou, mas vale a pena aí ter uma noção, né, da complexidade desse parágrafo 62, né, que contém todo um tratado de teoria do direito e do Estado, né, e que o Schopenhauer passa pelos pontos principais aí da tradição da filosofia política ocidental. Então, o parágrafo 62 ele é dividido, ou podemos dividir em outros 17 parágrafos, né, que são as seções e que, segundo a sua própria sistematização, são divididos em 7 partes, né? A primeira, onde ele apresenta a origem dos conceitos de justo e injusto, depois, a dedução do direito de propriedade, depois, a dedução da validade moral dos contratos, e depois, a explanação da origem do fim do Estado e da relação deste fim com a moral, a dedução do direito penal e, por fim, no último parágrafo, a insuficiência do Estado e da política para garantir a satisfação da vontade. Então, apresentado de forma bem resumida, a filosofia política de Schopenhauer, que é também apresentada em outros momentos da sua obra, como no capítulo 47 dos complementos, né, no segundo tomo do Mundo com Vontade de Representação, no capítulo 17 da terceira parte do Fundamento da Moral, e no capítulo 9 do segundo volume dos Parerga e Paralipômena. E o vínculo do Schopenhauer com Hobbes é evidente, por conta desta apresentação do egoísmo como sendo essencial aos seres num estado de natureza, e isso gerando uma guerra de todos contra todos. Por isso, a necessidade do Estado e do pacto social. Mas o Schopenhauer ele se distancia de Hobbes ao apresentar ou defender a tese de que há uma consciência moral dos indivíduos anterior ao contrato social e que torna as relações ou os conceitos de justo e injusto, moral e imoral, válidas anteriormente ao surgimento do Estado. E aí, nesse sentido, o Schopenhauer vai se aproximar muito mais de Locke e a tradição liberal do que Hobbes, né, que pode ser lido, embora talvez como tendo desenvolvido alguns elementos da visão de mundo do liberalismo, como um autor que defende uma noção mais forte de Estado, né? Schopenhauer, embora ele coloque, né,
a necessidade de um Estado forte, né, para garantir justamente uma ordem, tendo em vista essa característica essencialmente egoísta dos seres humanos. No entanto, ele pretende, né, garantir certas liberdades, a liberdade de propriedade, liberdade de expressão, seriam impensáveis nos termos em que o absolutista Hobbes descreve o Estado. Bem, embora o Schopenhauer desenvolva, né, nos parágrafos 61 a 67 toda uma ética, é num livro posterior chamado Os Dois Problemas Fundamentais da Ética que Schopenhauer ele chega a uma formulação mais completa e madura da sua ética, retomando alguns pontos do quarto livro e de sua metafísica, mas apresentando-os de uma forma mais clara, mais desenvolvida, né? São dois ensaios que compõem esse livro. Um ensaio sobre a liberdade da vontade, que foi um texto que concorreu e venceu um prêmio de uma academia de ciências da Escandinávia, enquanto o outro livro sobre o fundamento da moral não foi premiado. Nós temos a tradução brasileira do livro sobre o fundamento da moral, traduzido pela professora Maria Lúcia Cacciola e publicado pela editora Martins Fontes. Não temos ainda uma tradução boa de Sobre a Liberdade da Vontade, a não ser uma tradução muito antiga que aparece com o título Sobre o Livre-Arbítrio, né, que é uma tradução incorreta do título do livro, né, já que justamente Schopenhauer rejeita a ideia de livre-arbítrio. A ética do Schopenhauer ela se apresenta, em primeiro lugar, como uma crítica à ética kantiana, né, e é isso que o Schopenhauer expõe na primeira parte do ensaio sobre o fundamento da moral, criticando a forma imperativa da ética kantiana e o seu formalismo, algo que já vimos presente, né, no parágrafo 53, mas que também é desenvolvido no apêndice do mundo como vontade e representação, né? A partir disso, então, o Schopenhauer vai fundar uma ética, dizendo, né, afirmando sua convicção de que há de fato uma moralidade, que ela não é meramente convencional e que ela tem a ver justamente com uma motivação humana que é considerada moral. Não é, dentro das motivações humanas, a motivação egoísta que é considerada moral, aquela que tem o bem-estar do próprio agente como objetivo. E muito menos aquela que é motivada pelo mal do outro, porque essas são as ações nitidamente malignas, né? São as ações motivadas pelo bem-estar do outro que são critério para as ações dotadas de valor moral, né? Já que justamente as ações humanas, assim como as ações de todos os seres na natureza, em geral são ações egoístas, que podem ser ações indiferentes à dor e ao bem-estar do outro, ou que podem chegar a ser até ações maldosas, quando, por conta da necessidade de afirmação de si mesmo, o indivíduo vai, na afirmação da sua própria vontade, ao ponto de negar a afirmação da vontade num corpo alheio. Quando nós temos uma disposição de espírito, uma disposição ética que não apenas procura satisfazer a sua própria vontade, mas efetivamente causar o mal do outro, nós temos aquilo que o Schopenhauer chama de ação maldosa, né? E é nesse sentido, então, que ele fala de bem e de mal, o bem sempre no sentido negativo de não fazer o mal, e o mal no sentido positivo de ir contra a vontade alheia, é que o Schopenhauer fala de bem e mal também no parágrafo 65 do Mundo com Vontade e Representação. E as ações virtuosas são as ações motivadas pelo bem-estar do outro. Então, Schopenhauer diz que nas ações às quais se atribui valor moral, é propriamente característica delas a exclusão dos motivos egoístas, que giram em torno do interesse próprio. E ele afirma, então, que a ausência de toda motivação egoísta
é, portanto, o critério de uma ação dotada de valor moral. E aí ele vai refletir sobre a compaixão como fundamento da moralidade. Porque, enquanto o bem-estar ou o mal-estar, que tem de estar no fundamento de toda ação ou omissão, como seu fundamento último, são ou do próprio agente ou de qualquer outro participante passivo na ação, no primeiro caso, a ação é sempre egoísta, no segundo, nem sempre. Em geral, por mais diferentes que sejam as razões pelas quais se age, a única motivação é o próprio bem-estar do agente. O único caso em que isso não acontece se dá quando a última razão para uma ação ou omissão está direta e exclusivamente vinculada ao bem-estar ou mal-estar de alguma outra pessoa que dela participa passivamente. Somente essa finalidade, diz o autor, imprime numa ação o selo do valor moral, que, portanto, repousa exclusivamente no fato de que a ação aconteça ou não aconteça para proveito e contentamento de um outro. Essa é a compaixão que, segundo Schopenhauer, é a base efetiva de toda a justiça livre e de toda a caridade genuína. Ou seja, a justiça livre no sentido da justiça espontânea, aquela que tem em vista não apenas evitar a injustiça, mas que busca, de fato, efetivar a justiça, restituindo, né, a justiça a partir do mal que foi feito e que não tem como finalidade apenas a ordem social, mas justamente a satisfação desse impulso, dessa motivação compassiva. Chegando no aspecto mais elevado, a caridade, que é justamente a busca de fazer o bem para o outro, evitando todo o mal. É assim, então, que nós temos a compaixão, que, segundo Schopenhauer, né, e ele apresenta diversos argumentos para mostrar como a compaixão ela se apresenta como o fundamento da moralidade e como ela também é signo, né, da bondade de caráter. E, justamente, a ausência de qualquer motivação egoísta e a presença de ações caridosas e ações motivadas pela compaixão é aquilo que caracteriza a bondade de caráter ou a virtude, tal como Schopenhauer a compreende em sua ética, portanto, expostas tanto nesses dois ensaios sobre os problemas fundamentais da ética, como também no quarto livro do Mundo com Vontade de Representação, como eu disse lá nos parágrafos 61 até 67. Bem, mas em meio a essa exposição da sua ética, né, no contexto do Mundo com Vontade de Representação, Schopenhauer sempre tem um olhar para o significado metafísico das ações humanas. E, de um ponto de vista metafísico, há algo que supera em importância a ética num sentido mais estrito. E, de um olhar metafísico, mesmo a diferença entre o bem e o mal, entre o maldoso e o bondoso, ela é diminuída tendo em vista que, no mundo como um todo, reinaria uma justiça eterna que o Schopenhauer apresenta no parágrafo 63 do livro. Nesse parágrafo, ele vai, então, afirmar a identidade entre o carrasco e a vítima e o mundo como sendo o tribunal do mundo. Isso porque, do ponto de vista metafísico, assumida a unidade da vontade e o caráter meramente ilusório dos indivíduos, o sofrimento do mundo não é senão resultado da própria tragicomédia da vontade, já que ela encena a grande tragicomédia à própria custa. Sendo toda a multiplicidade mera aparência, então também a responsabilização individual é ilusória. Só há uma única vontade que carrega em si, tanto o malum culpae como o malum poenae, né? O mal da culpa e o mal da pena. A unidade do carrasco e da vítima é o resultado da metafísica que apaga a distinção entre os seres. Então, nesse sentido, Schopenhauer levanta, né, uma tese bastante curiosa e impressionante de que, de um ponto de vista metafísico, não há diferença, então, entre o carrasco e a vítima.
é sempre a vontade de viver, que, ao mesmo tempo, revela sua culpa e toma sua pena, já que o mundo é justamente aquilo que é, porque é a expressão de uma vontade. O mundo da vontade é aquilo que a vontade quis. Então, não poderia haver injustiça no mundo. Nesse sentido, há uma justiça eterna. Schopenhauer não apresenta essa justiça eterna como uma teodiceia, mas como a ideia de que, de um ponto de vista metafísico, como há uma unidade essencial entre todos os seres, o mal que os seres carregam tem em vista aquilo que eles próprios querem. E essa reflexão conduz, então, à ideia de um significado moral do mundo. Se o mundo é assim, é porque a vontade assim o quis. Para compreender essa justiça eterna, seria preciso, no entanto, abandonar o fio condutor do princípio de razão, desligar-se do modo de conhecimento que se liga apenas ao particular, elevar-se até a visão das ideias, ver além do princípio de individuação e convencer-se de que as realidades consideradas em si mesmas já não podem aplicar-se às formas do fenômeno. Sendo assim, mesmo entre o carrasco e a vítima, entre aquele que faz o mal e o que sofre, não há nenhuma diferença essencial. A mesma vontade se apresenta em ambos. O significado moral do remorso reside justamente na irrupção inconsciente dessa verdade aqui, meramente sentida. E é nesse sentido, então, também que, para Schopenhauer, o sentido da moralidade é justamente o atravessamento da distinção ética entre os indivíduos e a compreensão do mal que está presente no próprio mundo e do qual ele é culpado, justamente enquanto vontade de viver. E daí a condução à renúncia ética, que é justamente o resultado da passagem pela ética. A passagem da vontade pela ética conduziria a uma negação. Portanto, é a ética que faz a passagem da afirmação da vontade à negação dela mesma. Se o mundo é simplesmente tal como é e não pode ser objeto de nenhuma transformação pelas instituições humanas, e como vimos, Schopenhauer rejeita qualquer transformação fundamental que poderia advir da história humana ou das instituições políticas, o que restaria, então, é simplesmente querer ou não este mundo. Somente a negação completa da vontade poderia redimir o mundo e livrá-lo de suas dores. Daí, então, a passagem da ética à soteriologia, o que vai conduzir o Schopenhauer a uma aproximação da sua filosofia ao cristianismo e uma absorção das noções de culpa e pecado original. O mundo como a obra de nossa própria culpa, portanto, como algo que seria melhor se não fosse. Essa é a noção de culpa e de pecado original, mas que traz consigo também a possibilidade da redenção. Amor ao próximo e inteira renúncia a si mesmo. Este é o caminho para a redenção do mal e do mundo. Então, a filosofia de Schopenhauer vai desembocar, estranhamente, tendo sido uma filosofia ateia e que se colocou como imanente, como uma filosofia que estaria em acordo com a ciência de sua época, de uma perspectiva empírica, rejeitando construções metafísicas e até mesmo o discurso ilusório da religião, ele acaba, no entanto, encontrando a religião em sua conclusão por conta dessa reinterpretação do cristianismo, especialmente das noções de culpa e pecado original. Então, para Schopenhauer, a teologia cristã, onde Adão simboliza a natureza, simboliza justamente aquilo que ele entende por afirmação de vontade, afirmação da vontade. E Cristo simbolizaria a graça, a negação da vontade e a redenção. A passagem, portanto, da afirmação à negação da vontade. Então, teríamos esses dois polos. Adão, no começo, no pecado, e Cristo na redenção. E aí, no final, nos últimos parágrafos do mundo, o Schopenhauer vai
aprofundar esse paralelo entre a sua própria filosofia e o cristianismo, indicando, no entanto, que deixar de considerar esse significado moral do mundo seria justamente aquilo que a tradição cristã personificou como o anticristo, como a perversidade de espírito, que seria desconsiderar o significado ético da existência. Trago, então, para a conclusão desta aula, uma passagem do capítulo sobre a ética, do segundo volume dos Parerga, né, em que o Schopenhauer anuncia esse anticristo. Né? Ele diz que o mundo tem apenas um significado físico e nenhum significado moral, constitui o maior, o mais pernicioso, o erro fundamental, a própria perversidade do ânimo. E, no fundo, é aquilo que a fé personificou como o anticristo. Não obstante, e a despeito de todas as religiões que, em sua totalidade, afirmam o contrário disso, buscando fundamentá-lo à sua maneira mítica, este erro fundamental nunca desaparece completamente da Terra, mas ergue sempre, de tempos em tempos, novamente sua cabeça, até que a indignação geral lhe obriga a esconder-se. É, portanto, com a afirmação da convicção nesse significado moral do mundo e do sentido soteriológico da ética, que o Schopenhauer vai conduzir o final da sua reflexão filosófica nos últimos parágrafos do Mundo como Vontade e Representação, que nós vamos abordar na nossa próxima aula. Com isso, nós concluímos a aula de hoje e nos vemos na nossa próxima aula.